A melhor cinematografia do ano. Salve, salve, bem-vindo, bem-vinda de volta. Eu sou o Otávio e essa é a nossa mesa de estudos de fotografia de cinema, direção de fotografia. E hoje vamos falar de Mank, o vencedor da melhor fotografia de cinema do ano. É a história, na verdade, sobre esse cara que está aí na tela, esse rapaz, que na verdade nada mais, nada menos do que Herman é o nome dele. Tá um pouco grande o brush, vou diminuir, tá aí. Herman é o nome dele. Mank. Por que isso é importante? Porque é o nome dele. Olha lá, Mankiewicz. Colhei aqui, porque é um nome difícil, daí vem o filme Mank, né? Esse cara nada mais nada menos do que o co-criador de Cidadão Kane. Cidadão Kane, tá aí. E se você não viu Cidadão Kane com Orson Welles, um super filme da hora. Dirigido, produzido e atuado por Orson Welles. Camarada cabeçudo da arte antigamente. Mas, enfim, vamos lá. O que eu gostei desse take para começar? Simplesmente porque é um filme sobre esse cara e ele tá ali num setup clássico de Eric. Eric é o diretor de fotografia. Eric fez setup de 3 câmeras. Aí começa, né? As câmeras são RED monochrome chama, de monocromático. Ela é uma câmera que só filma em preto e branco. E o engraçado é que, tirando uma parte do sensor e captando apenas luminosidade, não cor, e o engraçado é que por fazer isso com a câmera acaba ganhando um stop e meio de luz, ou seja, ela fica mais sensível ainda à luz, captando mais luz ainda. Bem interessante isso. Porque não precisa dividir as cores, né, e tal. E, enfim, essa é a câmera que eles rodaram, nada novo, tem uma câmera da Arri também assim. Queria só destacar o famoso Light Ranger, né, que se você não viu, a gente falou sobre ele no outro episódio do filme Bela Vingança. Ótimo equipamento de foco. E setupzinho clássico, 3 câmeras apontando ao mesmo tempo para otimização do tempo. Eric, tá aí o Eric. Tá aí. Este é David Fincher, o famoso diretor, e este Eric. Cara, o sobrenome dele é bem difícil também, deixa eu ver. Vou tentar pronunciar o sobrenome dele, só para não ficar passado vazio. Messerschmitt. Super sobrenome da hora, gringo, famoso gringo. Eles estão aqui olhando, sempre gosto de ver, esse monitor está num tripé, são 3 monitores, um para cada câmera, né? Então, deixa eu botar de alguma cor, como é preto e branco o vídeo, ó. 3 monitores, um para cada câmera, esses 2 aqui num carrinho, né? E esse aqui separado em branco, carregando. Da hora. E uma coisa que eu queria mostrar também aqui antes da gente mover olha que da hora lá atrás. Um sólido preto daqueles negativos que a gente fala, tem um outro aqui atrás, tem um que, ó, cobre parte de cima e cobre do lado, justamente para conseguir controlar a luz o máximo possíil. É muito sagaz essa história do negativo, preenchimento negativo, chama isso. Então vamos lá. Eu queria começar com essa cena aqui, que é uma cena que me chamou a atenção, né? Eu tenho visto muito isso por aí, que essa cena de carro, parece simples, né? Uma cena de carro e tal, mas olha aqui por trás das câmeras. É um outro plano, né? E olha isso que da hora. Eles filmam, na verdade, com projetores, ó, no fundo. Na verdade, às vezes, telas de LED, depende da tecnologia, mas o que eu quero dizer não tem tela verde. Aqui tem uma outra, ó, vou até mudar, tem uma outra cena por trás das câmeras aqui de uma outra cena, olha só. E queria mostrar que até lateral aqui para ajudar numa iluminação mais dinâmica, passando algumas coisas, uma outra no fundo e tal. A câmera lá dentro, filmando essa história toda lá. E isso tem sido muito mais comum e tem um cara no set agora, hoje em dia, que se chama... ele tem até ó, vou até colar aqui para ver exatamente, supervisor não é de efeito visual, porque tem também efeito visual, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas é de produção virtual, que é isso, né? Eu não sei se vocês viram virtual.
Mas é um cara que basicamente toma conta de toda essa iluminação e projeção ao redor do set. Isso foi muito usado em filmes com muito efeito visuais, tipo Mandalorian, agora uma série recente, ou também aquele filme do Mowgli, que é tudo digital e tem uma pessoa, um personagem filmado. Então isso está sendo muito utilizado recentemente. Eu queria só destacar aqui que teve a mesma coisa nesse setzinho de um filme que parece de boa, né? Ah, não, de época, não vai ter muito efeito visual. Se liga nisso aqui. Antes de entrar no efeito visual mesmo, eu queria mandar só um efeito recurso clássico chamado dia para noite. Então é uma cena dessa aqui que a gente vê a personagem pegando alguma coisa aqui nesse banco produzido pela arte, definiram a cor, ora, a cor é igual e tal. No fundo a gente vê aquelas tapadeiras, né, os negativos, aqui, ó, desenhando, provavelmente para esse sol que pega nela, não pegar em tudo, né, no cenário todo, aqui uma outra, para desenhar um pouco mais. Da hora. O que eu queria falar dessa cena aqui é só o seguinte, que na verdade, ó, é uma cena que no filme parece que está de noite, olha lá. É uma cena noturna no filme. E foi filmada de dia. Como isso? Putz, eu tava ouvindo a entrevista do Eric e ele falou que é sempre tendo essa diferença, sabe? Um lado mais claro do que o outro. Inclusive, tipo, todas esses highlights que falam, né? Que são os especulares, os pontos mais claros, criando esse recorte e tal. Então, o que eu queria dizer, que inclusive, teve um momento da filmagem, a gente já fala sobre isso, mas que, por exemplo, para você aqui é um pouco mais suave, né? Aqui entrega mais, olha que da hora. Um pôr do sol, entre aspas, né? Dá até pra ver que na cena que ela tá agachada ali, ó, tem esses rapazes aqui, se não estão na luz do dia, isso aqui tá claro, sabe? Isso aqui ainda é dia, então dá pra ver claramente. Então foi isso, sempre criando essa diferença de volume, sabe? De um lado mais claro, e aí ele controlava o que voltava, né? Essa sombra daqui, o que dá volume. Eles disseram que foram muitos testes mesmo, inclusive com a galera da arte, para ver as cores, porque isso é um clássico, ó. Uma câmera dessa, chamada monochrome, ela não vê cor. Então olha lá, isso aqui é a tela verde, né? De que adianta a tela verde se não registra cor? Não adianta de nada, porque a tela verde é verde ou azul, né, no caso, dependendo do figurino das pessoas, porque você consegue vir aqui, assim como eu faço assim, ó, de escolher a tonalidade, eu posso vir escolher o verde, por exemplo, ou o azul, sabe? Então, quando eu faço isso, eu digo para o programa para caçar essa cor pela tela e como é planejado, então não tem verde no figurino ou azul, se for uma tela azul, e assim eles podem isolar só essa parte toda e fazer o quê? Substituir pelo fundo que eles querem. Que nesse caso era como se fosse um zoológico, isso é uma cena que tem uns macacos pendurados e tal. Mas o filme é cheio desses efeitos invisíveis, né? Olha aqui um outro muito legal que eu encontrei. Começa com essa... É um take que começa de cima e começa a descer, assim. Mas era um lugar que não tinha janela, olha lá. E aí as janelas foram colocadas na pós-produção, né? No computador. É um efeito virtual, né? Um efeito digital. Computação gráfica. E sabendo disso, no set, olha como é que ele ilumina. Ele cria essas luzes que ele gostaria de ter passando por essa suposta janela que estaria aqui, né? Então é bem planejado, é super bem planejado isso. Para que o fotógrafo, o diretor de fotografia, cinematógrafo, possa iluminar da maneira que encaixe com o que ele vai colocar depois. Exatamente o que ele fez aqui, né? Então, tá lá, efeito, quer dizer, iluminação prática, as janelas e um pouco mais desses raios de luz que passam pelas janelas. Isso também é digital, copiando o original, que no original tem, olha lá, ó, né? A gente vê que tem.
Então é isso, ele copia, aumenta um pouquinho aqui dos lados, dá pra ver, sabe? Mas também criou essa atmosfera com fumaça. Por isso que colabora lá no fundo também e tal. Então tudo agrega. Esses efeitos são... É um pouco mais complexo, eu não vou entrar em detalhes aqui não, mas por exemplo, olha esse outro. Não tinha nada lá. Era uma montanha e eles colocaram essa estação. E destaca uma coisa que é tudo em foco, né? Dá pra ver que todos os detalhes dessa estrutura no fundo. Isso foi uma opção deles, né? E para conseguir tudo isso em foco, e entra na história que eu queria dizer da luz para o dia, né? Que é o seguinte, para você criar essa estrutura em 3D e colocá-la lá no fundo, tudo bem, não é muito difícil. Inclusive, bom, estou aqui dizendo que claro que é difícil, mas o que eu queria dizer, o mais importante disso tudo, na verdade, é definir, por exemplo, o quanto isso daqui vai ficar fora de foco. Porque como tudo isso aqui foi adicionado depois, ó, como tudo isso aqui foi adicionado depois, define-se quanto isso vai estar de foco, em foco ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das características desse filme e do Cidadão Kane também, que foi o filme que eles... Esse filme que a gente está analisando é a história sobre o roteiro desse filme. Então, o que eu queria mostrar é que eles adotaram isso como identidade. Então, o foco profundo, né, deep focus, é exatamente uma característica escolhida para que de fato tudo fosse visível e que eles conversassem dessa maneira. Não só dessa maneira, tem umas questões com o som também, como eles fizeram o som e tudo isso para estar mais ou menos situado na mesma época desse outro filme chamado Cidadão Kane. Aqui de novo, né, um super quadro da hora, bem enquadrado, sombras suaves, ou seja, um dia de pouco sol, e dá pra ver até lá no fundo, tudo em foco e tal. Eu queria mostrar isso porque é isso, né? Mesmo fazendo uma cena de efeito, tipo essa aqui, compondo alguma coisa lá atrás, tem que se ligar nas características do filme. Então, se esse foco profundo, ó, aqui mais uma um pouco diferente, mas que esse foco profundo é um pouquinho fora de foco aqui, mas todo o resto em foco, é uma opção. E para fazer isso, na verdade, você precisa... que a gente fala fechar a íris da câmera o máximo possível, ao invés de usar ela aberta, assim. O que significa isso? É a quantidade de luz que entra na lente da câmera. Imagina que isso é uma câmera, isso é uma outra câmera, a gente está olhando dentro da lente, sabe? Por que eu estou dizendo isso? De novo, é uma forma de conseguir esse efeito. E eles filmaram em T8.5 ou T11, eles disseram. Isso aqui é parecido com o F da fotografia, né? F8.5 ou um F11. Isso significa que precisa de uma quantidade de luz tremenda para conseguir fazer isso. E aí eu descobri uma parada inacreditável. Se liga nisso aqui. Para conseguir essa quantidade, esse foco profundo e utilizando essa quantidade imensa de luz para um F8.5, um F11, essa cena aqui, por exemplo, é um clássico, sabe? Peguei aqui essa cena porque olha que da hora, assim foi como eles fizeram, né? Parece uma cena de noite normal. Só que como é de noite, eles estão filmando em F11 para conseguir deixar isso daqui tudo lá atrás em foco também. Olha só uma foto do making of, que doido. Super claro, né? É a mesma cena, ó, mas muito mais luz do que a gente imaginava. Aqui a câmerazinha, Red monochrome, né? O monitor mostrando, né, essa parte de cima aqui, ó, que tem no outro quadro também, essa parte de cima de cá. E olha a quantidade de luz. E aí esse ator chamado Gary, esse ator chegou um momento pro diretor de fotografia e falou: cara, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não sei como é que eu vou aparecer na câmera. Eu tô espremendo a minha sobrancelha e os meus olhos, franzindo para baixo pela quantidade de luz que tem na minha cara. Então imagina que doideira isso. E a solução é inacreditável. Para quem sabe de fotografia e conhece filtro ND é basicamente algo que você coloca na frente de lentes de câmera, aqui muitas vezes nesse quadrado, é tipo um filtro assim, de várias intensidades de
escuridão, né? É para você controlar a claridade. Então, um é mais escuro que o outro, que é mais escuro que o outro, e assim vai. Então, assim você consegue manter um f2.8 na fotografia, que é uma lente mais aberta, assim, para entrar mais luz, e assim criando mais desfoque na câmera, justo isso aqui que a gente está vendo, né? Eles em foco, isso aqui desfocado. Eles criaram filtro NDs para controlar a intensidade de luz que entra em lentes de contato para os olhos dos atores, para filmar essa cena de noite que a gente estava falando aqui atrás. Essa cena aqui, ó. Inacreditável. Porque a quantidade de luz que ele tinha que jogar no rosto dos atores para que isso aparecesse como se estivesse iluminado, né, que desse para ver, comparado com um fundo desse, a quantidade de luz que ele teve que colocar nesses atores aqui é enorme. Então, por causa disso, eles tiveram que pensar num jeito de criar uma lente de contato que escurecesse a visão dos atores. Olha que doideira isso, achei sensacional. E para acabar, a comparação dessa cena aqui com uma outra cena mais interna, isso se passa num presente, isso é um flashback no filme, e isso aqui é um presente, digo, o tempo presente, né? E eu ouvi o Eric falar, o diretor de fotografia, que ele escolheu por fazer o passado uma luz bem mais dura, ou seja, uma luz mais marcada, e aqui uma luz mais suave, iluminando até com bastante praticais e tal, porque isso não era muito usado naquela época, e é uma fotografia mais moderna, mais suave, mais desenhada e tal. Eles também fizeram um tratamento de cor para criar esse... Parece que tem tudo tá meio glow, meio brilhando, além da fumaça, tem um tratamento de cor no fundo. Mas que eu queria comparar é essa cena com essa, né? Uma cena mais marcada, mais escuridão, com uma cena com uma luz mais suave. E assim como eles filmaram, né? Tá ali uma luzinha de cima vindo mais dura, ao mesmo tempo o quarto em si tá bem claro também, justo para manter aquele T8.5 que a gente tanto falou, bastante praticáveis, filmando na profundidade, né? Primeiro plano ele deitado aqui, segundo plano ela de pé e um fundo desfocado, super bem feito. E é isso aí. E antes de acabar, eu ia dizer que para filmar em preto e branco, eles tiveram que fazer bastante estudo, porque imagina, isso aqui com isso aqui, sabe? E eu ouvi a diretora de arte falar que eles estudaram muito, fizeram muitos testes sobre essa tonalidade, como que essa tonalidade reagia na câmera, sabe? Essa tonalidade daqui, sabe? Um lavandinho. Eles disseram que essa história de manter um lavanda ou cores mais pérola, tipo um azul marinho, um bege, essa paleta de cores funcionava melhor no preto e branco, né? Aqui tem um exemplo que eu trouxe que é da diretora de arte, que ela mostrou uma cena que eu acho que ela tratou essa foto, então não sei se é a correção ideal do filme, mas a gente consegue saber e ver que, olha lá, tem até umas luzes verdes no canto, umas luzes mais esverdeadas, uma super luz vermelha aqui, ó, no chão, nesse carpete, as cores das pessoas, ó, o lilazinho que ela falou, um ouro lá no fundo, a cor da parede não é um branco, sabe? Então, isso foram cuidados, ó, um verdinho aqui de novo, esse tom de bege meio lavanda de novo. Então, são estudos que foram feitos antes da filmagem, bastante teste. O Eric disse que a diretora de arte mandava, ou o diretor de arte, mandavam muitos tecidos, cores diferentes para ele fazer teste na câmera. Então é algo que você vê que é muito planejamento e decisão. E não cabe tudo aqui, né, nesse nosso papo, nessa mesa de estudos, mas eu gostaria de mostrar antes de ir embora, e isso é para quem chegou até aqui e quem está aqui me acompanhando, me avisa se você quer que fique maiores os vídeos, eu digo mais coisas, tem muito mais coisa aqui para dizer, mas senão o vídeo vai ficar gigante e ninguém vai assistir.
Mas eu queria dizer sobre essa cena do jantar aqui, ó. Porque olha o David Fincher, né? Eu ouvi dizer que ele planejava muito as cenas. Mas ele planeja ao ponto de, por exemplo, isso é uma cena que esse rapaz, na verdade, vem de cá e vai dando a volta, assim, sabe? Ele faz esse movimento aqui. E muitos personagens importantes nessa cena, situados por aqui e tal. Mas olha que doideira, ele vem criando as posições de câmera, olha lá. E aqui o resultado do filme final, aqui embaixo, ó. E eu queria dizer que isso é muito útil na hora, inclusive para você poder criar, né? Ó, outro quadro, tá vendo? E isso com certeza é uma reação dessa pessoa, não é o personagem principal que está caminhando aqui. Então você vê que até as reações são. Você vê que até as reações são planejadas, né? Então, muito interessante, muito interessante. Só queria trazer aqui antes de acabar, ó, todas as cenas bem planejadinhas, né? Então é isso aí, muito obrigado pela audiência. Eu queria dizer para você curtir aqui para ajudar o Instagram, o YouTube, na verdade, a espalhar esse tipo de conteúdo. Se você acha legal, tem alguma sugestão, me manda uma mensagem no Instagram ou deixa um comentário. E até a próxima, pessoal!